Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao webinar Perspectivas para o Mercado de Real Estate 2019, promovido pelo Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Meu nome é Eric Cosa, eu sou jornalista especializado e membro do Comitê de Mercado do Núcleo. Estaremos juntos nesse evento que está sendo transmitido ao vivo pela internet. Eu gostaria de iniciar apresentando os professores da Poli, pesquisadores do Núcleo, que estarão conosco hoje para essa apresentação. A professora doutora da Poli e pesquisadora do Núcleo, Eliane Monetti, e o professor doutor, também da Escola Politécnica, pesquisador do Núcleo, Cláudio Tavares de Alencar. A nossa programação hoje prevê a apresentação dos resultados de uma enquete realizada entre os membros do Comitê de Mercado do Núcleo, com as perspectivas para 2019 em diferentes mercados. Mercado residencial, de edifícios comerciais, hotéis, shopping centers, galpões e condomínios logísticos e os fundos de investimento imobiliário. Lembrando que o conteúdo integral da nota do comitê sobre essa enquete, ela já está disponível para download ao lado direito do seu vídeo. Basta clicar no ícone de download e, na sequência, no arquivo desejado. Bom, para iniciar a apresentação e falar um pouco antes sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo e sobre o Comitê de Mercado, eu gostaria de passar a palavra à professora Eliane Monetti. Bom dia, gente. Muitos já conhecem aí como é que é o Núcleo de Real Estate, mas de qualquer forma eu vou dar uma explicação bastante breve de como a gente funciona e como funciona o Comitê de Mercado. O Núcleo de Real Estate é formado por um grupo de pesquisadores pertencentes à Escola Politécnica, que há um tempo atrás acabaram criando um comitê de mercado. Esse comitê conta com cerca de 20 profissionais que se reúnem com uma certa frequência, normalmente a cada 2 meses, para discutir algum assunto importante para o setor. E essa discussão acaba resultando numa nota que é publicada sempre no site do Real Estate. Vocês podem ter acesso a qualquer uma dessas notas pelo site, né? Em especial, a última reunião do ano, a gente costuma fazer as perspectivas para os anos seguintes. Então, nós fizemos já essa reunião aconteceu agora em novembro, e os resultados dela estão sintetizados da nota, e a gente vai apresentar para vocês uma síntese disso, com o detalhamento tá dentro da própria nota. Então, vamos lá. A gente começa aí falando um pouquinho do mercado residencial. Todo esse texto aqui, de novo reforçando, vocês têm aí disponível na nota, né? Dentro do mercado residencial, uma das primeiras questões que foram levantadas relativas às expectativas que a gente tem adiante refere-se ao preço dos imóveis residenciais. O que se imagina para esse preço? Vão estar em baixa, vão estar estáveis, vão estar em alta moderada ou em alta expressiva, né? Na realidade, a gente tem alguns vetores aí que podem mexer dentro do preço, né? Alguns elementos que são importantes, que podem alterar a configuração que a gente vai ter adiante. Então, algumas coisas que a gente já levantou refere-se ao seguinte: a gente tem empreendimentos que estão agora entrando numa nova era, né? Então, muitos empreendimentos ficaram na prateleira, esperando uma posição mais adequada para o seu lançamento, e vão entrar agora nesse mercado, né? É possível que se tenha também, em função dessas expectativas que a gente tem para a economia, é possível que a gente tenha também uma pressão especulativa em cima desses preços. Quer dizer, toda essa repressão que aconteceu nos anos anteriores se manifeste aí nesse momento, né? Então, esses são alguns dos elementos que a gente sabe que mexem com os preços, né? Então, como que o núcleo, o comitê de mercado enxergou o comportamento desses preços, ou acredita que eles vão acontecer adiante, né? Em sua grande maioria, o desenho foi de uma certa alta moderada, né? De alta moderada para estáveis. Esse foi o grande desenho, que foi a resposta que a gente teve aí dos elementos do comitê, né? Alguns aspectos foram destacados dentro da discussão disso, né?
que, na realidade, o nosso país aí de dimensões continentais, a gente não consegue ter um comportamento uniforme, principalmente em temas associados ao real estate. O que a gente reconhece é o seguinte: a região sul e sudeste já tem preços que já estão equilibrados, o mesmo a gente verifica também na região centro-oeste, né? O Rio de Janeiro ainda tem problemas de estoque, então provavelmente qualquer alta moderada vai atrasar um pouco mais, ou talvez o preço fique estável por um tempo mais prolongado, né? O Nordeste ainda tem problemas de superoferta que impedem esses preços de decolarem, né? Então, o que a gente vê no geral é que a gente tem ainda essas posições que não são homogêneas ao longo de todo o território nacional, né? E o aspecto de precificação por parte dos empreendedores também ainda não está claro, né? Opa, desculpem, aqui escapou o botão, né? Ainda não está claro, né? No fundo, o que acontece? A gente teve retenção de lançamentos aí nesse ciclo depressivo, né? E tem novas condições aí de custo de terreno, outorgas onerosas, e as empresas ainda estão, cada uma com um aspecto diferente relativo às suas estratégias, não tem ainda harmonia nisso. Quer dizer, esses elementos podem provocar alguma ou regionalização dessa resposta ou uma certa dispersão aí dessa resposta conforme seja o caso, né? Então essa foi a primeira questão aí do mercado residencial que a gente levantou. E a nossa segunda questão, né, refere-se à migração que a gente tem observado dessas grandes empresas aí de capital aberto, né, migrando para os programas Minha Casa Minha Vida, saindo dos mercados habituais de empreendimentos para renda média, né? Então a nossa questão aqui é que a gente reconhece que tem tido, essas empresas têm migrado, né, um importante esforço para fazer ofertas dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Então, uma das questões que se pergunta é se, por acaso, se imagina que para frente, né, essas empresas vão estar concentrando os seus lançamentos no Minha Casa Minha Vida. Grande parte do comitê entende que parcialmente sim. Quer dizer, as empresas provavelmente encontrando um pouco mais de retenção aí um pouco maior de dificuldade de colocação dos produtos voltados para a classe média, né? Em encontrando espaço aí no FGTS para poder abrigar o funding para esses empreendimentos, provavelmente vai ser a busca de parte das empresas. Então, relativamente ao que, fazendo aí uma síntese do que a gente já caminhou e do mercado residencial, é dizer, no mercado para renda média, uma certa tendência de alta moderada nos preços e parte das empresas caminhando aí parcialmente para dedicar os seus lançamentos no ambiente do Minha Casa Minha Vida, né? Uma terceira questão que foi levantada aí dentro do mercado residencial, né, é exatamente voltada para esses setores tradicionais, né, de renda média nas cidades, né? Então a questão que se coloca é o seguinte: será que isso vai voltar ao patamar anterior à crise de 2014, né, e ainda não inteiramente superado em 2018, né? E o que a gente vê aqui das respostas que aconteceram no comitê, né, as respostas foram bastante, vamos dizer, distribuídas, né? Grande parte do grupo acreditou que essa migração aí vai acontecer parcialmente, né? Mas a escala do mercado, né, só vai ser recuperada no médio prazo. Quer dizer, nós não vamos conseguir voltar com a mesma intensidade que a gente verificou no nosso passado aí, né? E também tem uma distribuição meio uniforme entre aqueles que acham que isso volta parcialmente, mas com a escala sem ter essa recuperação e se mantendo inferior no prazo médio, né? E aqueles que realmente não acreditam nessa recuperação aí integral, né? Porque a recuperação da demanda ainda vai ser lenta, né? Então, o que a gente percebe, que apareceu para a gente aí como comentário relativamente a esse desenho, foi o seguinte, né? Que a gente tem um limitador aí da oferta que vai se dar pela capacidade de financiamento via poupança.
Então, os nossos mecanismos aí de SFH podem ser um limitador para a oferta de novos empreendimentos, né? Se a poupança for insuficiente, o que se reconhece assim, se o nosso SFH não for suficiente para conseguir dar conta dessas novas ofertas, né, provavelmente, se a gente tiver uma demanda e ainda faltando recursos para sustentar essa demanda, provavelmente esse recurso vai ser captado com taxas mais elevadas, né, porque pode acontecer uma certa limitação aí do SFH. Então, essa é a nossa terceira questão, né, relativa aí ao mercado residencial. Ainda com relação ao mercado residencial, né, os prognósticos para a economia em 2019 infundem a necessária confiança para que os empreendedores adotem um regime mais agressivo, né? Curioso dessa resposta é que ninguém acha que não, né? Então a gente teve aí a grande parte do comitê enxergando que isso vai acontecer de forma moderada, né? E alguns se posicionando de forma um pouco mais otimista, né? Enxergando que sim, a gente já tem essa segurança necessária aí para ter um regime mais agressivo, né? O que a gente sabe é o seguinte, né? Estamos aí em novembro de 2018, né? A gente ainda não sabe exatamente o que de fato vai acontecer de implementação aí desse novo governo. A gente entende que essa posição aí só vai ser melhor conhecida aí no início de 2019, né? Então é difícil a gente ter uma posição definitiva com relação a isso. No entanto, o que se percebe é que já existe um crescimento expressivo, né, em projetos, né, e isso mostrando que já a primeira fase desse ciclo de produção já está sendo, vamos dizer, abraçada aí pelos empreendedores. Quer dizer, a primeira fase aí dentro desse ciclo, o que reforça essa posição mais otimista relativamente à condição que se admite para 2019. Embora ainda não se tenha um claro posicionamento de rumos da economia que a gente vai ter a partir desse próximo ano. Continuando ainda com o segmento residencial, né, uma questão também que se colocou era o seguinte: se é possível se vislumbrar um novo arranjo no mercado em que empresas médias e novas ganhem espaço contra a redução do peso competitivo das empresas de capital aberto. A grande maioria se posicionou dentro do comitê como sim, né? Ou seja, é possível a gente ter um novo arranjo de mercado onde eu tenho uma densidade de participação das empresas médias mais intensas, né? Não só concentrado nas empresas de capital aberto, né? E também uma fração significativa do comitê entendeu que parcialmente isso daí deva acontecer, né? Na realidade, o que a gente percebeu nos anos anteriores, né, com a movimentação aí das empresas de capital aberto, né, é que elas tiveram posturas aí de espalhamento geográfico, né, com dispersão em todo o território nacional, né, e na realidade acabaram de alguma forma negligenciando o fato de que o real estate é uma coisa que sempre acontece em escala local, né? E que todo fator gerencial é muito difícil falar que o fator é difícil de ser, fator gerencial é difícil de ser gerenciado, né? Mas o que acontece é que é muito difícil se gerenciar empresas com esse grau de espalhamento, né? Então, é possível, sim, né, diante disso, que a gente encontre um espaço maior para as empresas de menor dimensão do mercado. Então, isso daí reflete um pouquinho desse pensamento que aconteceu aí dentro do comitê relativamente à grande concentração das respostas, no sentido de que é, sim, possível essa derivação, né, da concentração para empresas de menor porte, não só concentradas nas empresas de capital aberto. Continuando ainda no mercado residencial, que é o mercado aí que concentrou a maior parte aí do nosso esforço aí para construir essas expectativas para o ano seguinte, né? Uma questão que se coloca é que os líderes do setor, que
perguntam se agentes financeiros podem passar a financiar a aquisição de imóveis na planta. Isso é uma demanda muito antiga do setor, né? A gente tem alguma coisa vindo pela Caixa que funciona com financiamento já nessa linha. Isso se acentuou muito mais com o problema de distratos que a gente viu acontecendo, né? E a posição que teve aí do comitê ainda é uma posição não muito concentrada, quer dizer, nenhum membro do comitê apontou claramente um sim como posição para isso. Se entende que o não é a posição predominante, ou seja, a gente não vai ter os agentes financeiros atuando, né, já desde o início do processo de produção, e um outro contingente quase igual, apontando que isso daí acontecesse moderadamente. Né. Uma coisa muito curiosa que a gente teve ainda essa semana, saiu aí a notícia pela MRV que o Santander, né, já vai estar financiando nessa condição alguns empreendimentos voltados para o mercado econômico, né, provavelmente outros bancos seguindo. Então, uma resposta positiva relativamente à condição mais negativa, né, que o comitê estava enxergando. Né. Então, além de tudo, uma das razões pelas quais o comitê não se colocava muito crente, vamos dizer assim, de que essa posição fosse se inverter, é que não existe instrumento dessa natureza, por exemplo, fora do Brasil. Né? E, além de tudo, né, os agentes financeiros ainda não conseguem precificar bem o custo disso. Né? Principalmente esse fantasma de distrato, que também foi alguma coisa que agora acabou de ser aprovada, ou que tira aí uma grande nuvem que existia aí no setor, mas o agente financeiro ainda não consegue precificar o tamanho disso. Então essas daí eram as avaliações aí que o comitê fez relativamente ao mercado residencial com relação a esse financiamento dos imóveis ainda na planta. Né? Mas boas notícias aí aconteceram desde a nossa última reunião do comitê até agora, que parece que isso pode até mudar um pouco essa perspectiva mais negativa que se tinha nesse sentido. Ainda no mercado residencial, né, a questão aí está associada aí a funding, ao financiamento, né, aquisição com recursos da poupança direcionado do SFH. E a questão, que é uma questão que já assombra um pouco o mercado há muito tempo, é o seguinte: vai ser suficiente? Né? Esse recurso do SFH vai continuar dando conta da demanda aí para financiamento habitacional? E o que a gente percebe assim, o comitê se dividiu, né? Parte dele achando que sim, que ainda vai dar conta, provavelmente associado a um não crescimento muito intenso da demanda por financiamento, e um outro grupo colocando isso como moderadamente, ou seja, provavelmente a poupança vai dividir, né, com algum outro mecanismo de funding. Né? E a gente vai ver adiante, a gente tem questão aí associada à LIG, né, que eu vou passar, é a questão já seguinte, né? A gente também sabe que a LIG foi aprovada, né, e que já está começando a ter financiamento nesse sentido, com captação de recursos aí via LIG. Né? Então, como que o comitê enxergou isso? Que nesse horizonte aí de 3, 4 anos, né, se houver crescimento da economia, muito provavelmente a poupança não vai ser suficiente. Né? Por que isso? Porque grande parte dos captadores, dos investidores em poupança, não são aplicadores que têm aplicações pequenas. Né? O que se verifica aí na poupança é que a gente tem o saldo médio aí da poupança da ordem de 30 mil, e que normalmente esses investidores são investidores com idade um pouco maior, o que significa dizer que são pessoas que têm maior conhecimento dos outros mecanismos, talvez limitando a capacidade aí de poupança. Avançando aqui, e agora falando da LIG, por isso que eu já engatei essa pergunta aí logo em seguida, né, que a pergunta era do quanto essa LIG no médio prazo, vai responder pelo financiamento residencial no mercado brasileiro. Né?
E a posição predominante, né, que ela vai ser complementar ao SFH, né, ainda com baixa expressão no médio prazo, né. E as perguntas aí tiveram alguns respondentes que se colocaram em menor intensidade, achando que vai ter alta expressão ou que não vai ter expressão. Quer dizer, a grande moda, vamos dizer assim, entende que vai ser complementar aí ao SFH. Então a gente tem essas 12 respostas dos 19 membros que estavam no comitê nessa data, claramente se posicionando como uma condição complementar. O que a gente sabe aí da LIG, né, é que na realidade vai se encerrar as aplicações das letras de câmbio imobiliário, né? Essas letras de câmbio imobiliário no médio prazo aí, elas devem estar dando lugar aí à LIG, tendo em vista que os agentes financeiros provavelmente não vão continuar essas emissões e vão estar substituindo aí pela LIG, né? E esses prazos da LIG serão prazos mais longos, prazos de 3 anos, né, que ainda tem uma simetria com relação à discussão de financiamento para que os bancos possam se planejar, mas reduz relativamente a LCI, né. E os bancos acreditam, inclusive, que esse vai ser um mecanismo de captação de recurso externo, né, o que deixa um cenário mais favorável aí para a entrada da LIG, né, de complementar, para tendendo a ter uma expressão um pouco maior aí no médio prazo. Com essa questão, a gente encerra o desenho que a gente fez aí do mercado residencial. Então, num panorama geral, a gente discutiu aí expectativa de preços, né, expectativa de estratégia aí das empresas, né, segmentos, né, seja de classe média, seja do Minha Casa Minha Vida, e os mecanismos de funding aí para suportar esses empreendimentos novos, né. Encerrando então aí o mercado residencial, eu migro agora para o mercado de edifícios de escritórios comerciais, né. No mercado de edifícios de escritório, novamente a gente tem aí uma dispersão grande de como isso daí funciona no Brasil como um todo, né? Mas uma primeira questão que se levanta aí são com relação ao preço dos imóveis comerciais corporativos, se eles vão poder atrair investidores conservadores, seja nacionais, seja estrangeiros, para posições especulativas em 2019, esperando por um pico de valor, né? Todo mundo sabe que a gente está com os valores bem contidos, né, dentro do segmento de edifícios comerciais, e a posição aí do comitê foi que essa migração vai acontecer de forma bastante moderada, né? O que acontece? A gente ainda tem um estoque razoável, né? Ainda tem vazios que também variam conforme seja a região do país, mas a gente ainda não tem claramente um movimento de novas ofertas acontecendo, né? Então, poderá acontecer essa atração desses investidores conservadores, mas também a gente não tem muita disponibilidade aí de oferta no mercado para esse tipo de investimento. Opa, o que houve aqui, né? E para a gente encerrar aqui a parte de edifícios comerciais, a última questão que a gente colocou foi que, como resultado da queda da taxa referencial de juros, né, os investimentos financeiros passivos tendem a se movimentar para as posições conservadoras no mercado de real estate comercial. Nesse sentido, pequenos escritórios compartilhados poderão ganhar liquidez e preço porque atendem aos investimentos conservadores, né? A grande posição aí colocada pelo comitê foi que não, né? Então, mais da metade aí do comitê se posicionou que essa migração não deverá acontecer, né? E parte do comitê, uma parte menos expressiva, colocando que essa tendência deve acontecer de forma moderada, né? Na realidade, o que a gente percebe é assim, uma coisa parcial dentro desse mecanismo aí, que a gente observa com os elementos de coworking que estão tomando espaço aí dentro dos edifícios de escritórios comerciais, né? Nós temos ainda vários outros segmentos, né,
E aí, para vocês não se cansarem aí da minha voz, eu vou passar aqui a posição para o professor Cláudio, que vai falar um pouquinho dos outros segmentos que a gente tem aí do real estate e como isso aí foi analisado pelo Comitê de Mercado. Olá, bom dia. Me coube falar sobre empreendimentos hoteleiros, shopping centers, galpões logísticos e fundos imobiliários. Eu olhei para a câmera. Começando aí pela questão dos empreendimentos hoteleiros, né? A nossa discussão se pautou a partir da evidência de que, segundo as principais redes de operadores hoteleiros, anunciam que até 2020 cerca de 40 mil novos apartamentos estarão em lançamento no mercado brasileiro, principalmente nas pequenas e médias cidades, e serão empreendimentos nas categorias middle scale e econômico. Então, a questão principal que foi colocada para o comitê, na enquete, diz respeito ao canal de funding que vai ser predominante nesses novos empreendimentos ou para o desenvolvimento desses novos empreendimentos. Se, a partir do modelo tradicional que se usa no Brasil, que é dos condo-hotéis, né, ou se a gente vai migrar, né, para um mecanismo mais, digamos, mais moderno, mais alinhado com o que se faz no resto do mundo, que seria por meio do lançamento de fundos imobiliários ou de cotas para investidores conservadores e de média capacidade de investimento, como, aliás, é o que se faz no mundo, né? Então, do ponto de vista da estruturação do fundo para o desenvolvimento desses novos negócios nos próximos anos, as opiniões se dividiram de acordo com o que está colocado aí no PowerPoint para vocês. Aí. Então, 9, assim, que continuará sendo por meio de condo-hotéis, o meu modelo de condo-hotéis, moderadamente vai migrar um pouco para FII, não, né? Não seria usado esse mecanismo mais inovador. A segunda questão vai muito nessa linha também, mas aí focando mais na divisão entre como que ficaria a estrutura de funding para o desenvolvimento desses novos negócios, né? Então, a questão está colocada desse modo no mercado brasileiro, para esses investimentos, qual deverá ser o veículo preferencial? Então, duas opiniões, focando novamente no condo-hotel, só fundo imobiliário, ninguém admitiu esse canal. Agora, 12, ou a maioria dos respondentes da enquete, né, alinham que preferencialmente o condo-hotel, mas também um pouco de fundo de investimento imobiliário. E 5, preferencialmente fundo, mas também, evidentemente, ainda com o modelo tradicional de condo-hotel. Então, a gente vê aí que existe alguma perspectiva de uma modernização nos canais de funding para esse segmento, segundo a opinião de alguns membros do nosso comitê. A questão dos shoppings, né, essencialmente discutiu a questão dos vazios, né, quer dizer, se reconhece ainda, né, que vários empreendimentos apresentam um índice de vazios muito forte, né, e com relação à expectativa de melhoria desse desempenho desses shoppings, as questões foram formuladas em termos de que, numa expectativa de uma retomada da economia brasileira, né, como é que esses vazios poderiam ser mitigados, né? Então, as respostas, a questão está colocada aí desse jeito, né? Nos últimos 5 anos, verificou-se uma expansão de implantação de shopping centers, cuja oferta não foi absorvida. Ainda permanecem casos reportados de vazios que superam os 40% de área de lojas, além de outras ações radicais de transformação do uso de áreas, depois de concluídas as obras, né? Parte do problema foi de planejamento, com erros grosseiros, né, que se consolidam, evidentemente, em razão da questão da rigidez do empreendimento, do produto de real estate. E também, claro, esses vazios decorrem da recente depressão econômica que nós passamos, né?
Então, para 2019, as opiniões foram colocadas nesses termos aqui. Ninguém entende que haverá uma expressiva recuperação no setor de shopping, até porque não se espera também uma retomada muito veloz da economia brasileira, da atividade econômica e do varejo, né? O que predominou nas nossas respostas foi uma moderada recuperação, né, atrelada, evidentemente, que uma recuperação da renda, dos empregos e da atividade econômica nos próximos anos. E aí as duas questões também que foram apontadas, as duas respostas, a estabilidade dos vazios nos padrões atuais, né, de todo modo comprometendo o desempenho dos investimentos, e duas respostas também, né, no recrudescimento dos vazios, porque a oferta existente está tão encrencada, né, que só vai ter uma recuperação no longo prazo, né? Então aqui tem um gráfico que traduz visualmente essas questões, essas respostas, né? E alguns comentários suplementares que foram feitos, bastante relevantes, estão colocados aqui, né? Uma questão que foi levantada diz respeito à própria forma segundo a qual as pessoas estão se relacionando com as suas compras, né? A questão do compras online, reconfiguração dos espaços. Na verdade, é uma mudança comportamental na sociedade e que tem impactos nos espaços de compra, né? Então, o que se percebe que já ocorre, né, uma certa reconfiguração, uma reorganização dos espaços no shopping, muito mais voltando-se mais para a questão de serviços, entretenimento e menos para compras. E esse movimento acontece ou aconteceria independentemente da questão da depressão ou da crise que nós vivemos nos últimos anos, né? Esse tipo de reconfiguração teria que ser feito ou será feito independentemente da evolução econômica no Brasil, né? Isso implica, evidentemente, em um volume de investimentos que provoca uma perda de eficiência na remuneração desses investimentos. Quer dizer, você precisa fazer uma série de intervenções que demandam recursos e isso faz com que você tenha uma certa diminuição aí dos padrões de remuneração dos investimentos originais, né? De outro lado, uma outra coisa que também foi bastante discutida no comitê, que está na nota, né, a questão de reciclagem completa de determinados empreendimentos que estão absolutamente sem mercado, não há penetração possível para esses tipos para esses empreendimentos que estão em determinadas cidades ou determinados segmentos de mercado. Portanto, eles vão ter que encontrar um novo tipo de uso, né, e que exigirá certamente, né, um volume de investimento muito maior, então, e que provocará aí uma perda mais substantiva também. Então, essa é a síntese do que a gente discutiu, duas questões sobre o tema shopping centers, e que está melhor detalhada na nota que vocês encontram no site, que será enviada para o nosso mailing também. Questão dos galpões logísticos, né? Duas questões foram colocadas, né? A gente sabe que esse segmento, aliás, como todos os outros do real estate para renda, né, passou por uma fase bastante complicada de excesso de oferta e queda da demanda em função da crise toda, e fez com que, aliás, muitos grandes investidores, grandes empresas liquidassem posições, saíssem desses negócios, né, e porque não encontrava aí um padrão de remuneração, um padrão de geração de renda compatível com o nível de investimento que foi realizado previamente, né? Então, esse segmento é um segmento que está bastante ainda com excesso de oferta, com aluguéis médios historicamente para baixo e assim por diante. Então, a questão foi se é razoável admitir que os aluguéis praticados daqui para frente sejam compatíveis com uma taxa de atratividade adequada para os investimentos de projetos mais qualificados.
Então, as respostas foram bastante parecidas com outras nessa mesma linha que foram formuladas para outros segmentos, como empreendimentos corporativos e o mesmo mercado residencial, de modo que a opinião prevalente do comitê é que sim, esse segmento vai entrar em leve recuperação, né, nos próximos anos, ou a partir de 2019. Alguns mais otimistas entendem que sim, que certamente vai haver um padrão de recuperação no nível de aluguéis que vai fazer com que os investimentos se tornem mais atrativos e, portanto, haverá novos investimentos nesses segmentos e dois respondentes entendem que não, que é um segmento que ainda passará, pelo menos nas perspectivas de 2019 ou talvez até 2020, não se encontrará patamares de aluguéis que permitirão trazer novos investimentos para esse tipo de segmento, né? A segunda questão da área de logística, de galpões logísticos, diz respeito às concentrações que se percebe no mercado brasileiro, né? Os principais condomínios, os principais empreendimentos estão nas interfaces com as cidades de São Paulo, nas metrópoles Rio e São Paulo, né? E a questão é se haverá, né, desenvolvimento de novos parques em outras regiões, né? Quando é que isso poderá ocorrer? Ou se tem uma perspectiva que outros mercados fora dos hubs Rio e São Paulo poderão ser objeto de novos desenvolvimentos e investimentos nessa área, né? Então, a opinião prevalente do comitê é que somente após a expansão da infraestrutura de transportes no país. A gente sabe que existe uma grande carência em todos os modais de transporte no Brasil, há tudo por fazer, e isso dificulta, se você não tiver uma conexão, uma malha de infraestrutura de transporte bastante qualificada, o desenvolvimento desse tipo de condomínio, de empreendimento, fica meio complexo de ser feito, né? Então, é claro que há demanda para esse tipo de negócio em outras capitais, mas esse tipo de oferta de empreendimentos mais qualificados, com uma infraestrutura de segurança, de mobilidade dentro do próprio condomínio, né, só será possível quando houver uma expansão maior da infraestrutura de transporte no país. Alguns acham que no curto prazo sim vai ser possível com a retomada do crescimento econômico e outros só imaginam que esse negócio só possa ser disseminado Brasil afora no médio prazo. Com isso a gente encerrou a discussão sobre galpões logísticos e entramos nas últimas questões sobre fundos de investimento imobiliário, né? Foi bastante claro que nos últimos 2 anos, principalmente devido à queda da taxa de juros básica, né, você teve uma valorização das cotas dos fundos de acordo com as transações registradas e consolidadas no IFIX, que é o índice que traduz o preço médio das transações de cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, né? Então, claramente se percebeu que houve um descolamento muito grande entre a valorização dessas cotas e a performance dos ativos que são lastro dessas cotas, né? Então, a primeira questão diz respeito à credibilidade dos fundos, né, desse mecanismo de investimento, desse canal de investimento para poupanças conservadoras, né, e que está formulada desse modo que está colocado aí para vocês. Já tendo se revetido a bolha de preços formada, os fundos imobiliários já se fixam como canal para captação de recursos conservadores, ou a reversão da onda fez o mercado voltar para trás na sua credibilidade? 5 membros do comitê entendem que sim, né, que houve uma perda, né? E que não, 12, a maioria só se fixará no médio prazo e 2 não tendo a expressão no médio prazo. É importante ressaltar, a despeito dessa digamos,
bolha que aconteceu em função da Selic, porque você teve realmente, né, uma valorização das cotas e uma perda do valor dos aluguéis em função do excesso de oferta, enfim, aquelas coisas que já foram comentadas aqui, dentro principalmente do mercado corporativo, que representa boa parte do patrimônio dos fundos que estão listados na Bovespa, né? O número de investidores no último ano cresceu muito fortemente. Quer dizer, se você comparar o histórico de quantidade de pessoas que estão investindo em fundo imobiliário nos últimos anos, você vê uma curva bastante acentuada para cima. Hoje, se eu não me engano, o número é em torno de 180 mil investidores, pessoas físicas que têm investimentos em fundos ou em cotas de fundos de investimento imobiliário. Então, minha opinião pessoal é que sim, esse mercado tende a se consolidar e se expandir, mesmo porque quando a gente compara com esse tipo de investimento em outras economias mais avançadas, você vê que o nosso mercado tem muito a crescer ainda, tendo em vista o tamanho da economia brasileira e do mercado de real estate brasileiro. Aí a questão da modernização do próprio instrumento, né, que aí foi colocada, a gente sabe que nas grandes economias, nos principais mercados, o mecanismo que capta recursos de poupanças conservadores para investir no real estate é feito pelo instrumento chamado REITs, Real Estate Investment Trust, que tem como política ou estratégia de investimento compor grandes portfólios com algum grau de diversificação. Então, você estrutura um REIT, capta recursos e compra posições com algum critério de diversificação, de foco, de concentração, enfim, mas buscando sempre a geração de uma renda homogênea, né, que permita que esse recurso, que é conservador, seja remunerado em patamares adequados e com um grau de segurança elevado, né. No Brasil é o contrário, isso tem funcionado nos fundos imobiliários de uma forma um pouco diferente. Na verdade, trata-se, na maior parte das vezes, né, do empreendedor, né, que buscando funding para o seu empreendimento, né, estrutura um fundo de investimento, capta recursos, faz o empreendimento, usa esse recurso para ajudar no funding do empreendimento e, a partir daí, os investidores obtêm sua remuneração a partir da geração de renda que aquele empreendimento em particular é capaz de gerar, né? Então a questão é essa, quer dizer, a gente vai continuar com esse modelo ou vai migrar mais para um modelo como se faz nas principais economias do mundo, né? Então a opinião do comitê está colocada, como vocês estão vendo aí, né? 6 membros acham que os FIIs, na sua maioria, serão criados para atender ao funding de um empreendimento ou de um empreendedor. Alguns, eu me incluo entre eles, são mais otimistas, né? Entendendo que esse modelo internacional é mais rico do que o modelo nacional. De qualquer modo, é uma visão aí de que foi colocado. Veremos aparecer no mercado fundos de investimento imobiliário originados por instituições que dirigirão os recursos captados para formar portfólios, como está feito aí. Bom, então, acho que eu encerro aqui as questões relativas a esses temas aí que a gente teve na última reunião do Comitê de Mercado, sobre as expectativas para o mercado de real estate brasileiro em 2019, e passo a palavra ao Eric. Obrigado, Eric. Obrigado, Cláudio, pela apresentação, a professora Eliane também. Acho que foi bastante rica essa discussão, né, sobre 2019, todas as expectativas, lembrando sempre para quem está nos assistindo que são expectativas, são prognósticos, não são vaticínios, né? Que as coisas podem mudar ao longo do tempo conforme assim, principalmente em relação ao novo governo, as coisas forem ficando mais claras, né? Bom, antes da gente entrar na sessão de perguntas e respostas, inclusive a gente já tem algumas perguntas, eu queria passar a palavra para a professora Eliane para ela comentar um pouco sobre um programa Real Estate Online, que é uma iniciativa
do núcleo de real estate muito interessante, de educação profissional continuada, de forma complementar àquilo que já é feito pela escola hoje, né, e também pela FDTE, de forma online, né? Então, acho que seria interessante a gente conhecer um pouquinho o que é esse programa, do que tratam as aulas e como é que isso pode ajudar os profissionais. E aí a gente volta rapidinho para a sessão de perguntas e respostas, inclusive o professor João da Rocha Lima, professor doutor João da Rocha Lima, coordenador do núcleo, já está aqui no estúdio com a gente, vai participar também da sessão de perguntas e respostas. Eliane, por favor. Ok, gente, eu vou apresentar bem rapidinho esse programa, que eu sei que o pessoal deve estar ansioso aí para participar da última apresentação. Eu estou usando aqui a apresentação do programa, que foi produzida pelo coordenador nosso do núcleo, que é o professor João da Rocha Lima Júnior. Então, só contando rapidinho para vocês aí das atividades e o que é esse programa Real Estate Online, né? Na realidade, o núcleo já existe há um certo tempo e tem como objetivo atividades educacionais, de pesquisa e de prestação de serviço à comunidade, entre eles de educação continuada, né? A gente sabe que o problema do real estate, o conhecimento do real estate, né, para o desempenho correto aí profissional, ele acaba não estando em nenhum dos currículos das escolas, em especial das escolas de engenharia, mas também nas de economia, nem administração, nem arquitetura. Então, existe a demanda por esse conhecimento, né? Dentro da escola, é evidente que na Politécnica, a gente está dentro de uma escola de engenharia, a gente precisa preencher aí o currículo da engenharia, né? Mas de qualquer forma ainda é o tamanho onde a gente mais encontra aí, a frequência aí do ensino do real estate, né? Então, na realidade, também não há como se mexer no currículo da engenharia, não é esse o objetivo, mas o que resulta disso? Que o conhecimento de real estate deve aparecer muito mais concentrado em educação continuada, né? A gente já tem um programa de especialização, 420 horas, né? É um programa presencial que já tem vários anos na escola e continua sendo muito bem atendido aí para quem tem essa necessidade de conhecimento avançado. Mas o que acontece? A gente também tem o seguinte, a gente tem muita gente que mora longe de São Paulo, não consegue ter acesso a esse sistema, dificulta aí a parte de ser presencial. Para tentar preencher, pelo menos parcialmente, essa necessidade, a gente criou o programa Real Estate Online, né? Esse é um programa de educação continuada, né, com o apoio da FDTE, onde a gente oferece pacotes de aulas de diferentes temas, né? Atualmente, dentro desse nosso pacote, nós já temos 10 aulas que abordam 5 temas que estão disponíveis no nosso site. Os professores, né, que abarcam cada um desse grupo de temas, o primeiro professor, o tema 1, que a gente chama, é o mercado-alvo e formatação de produtos de empreendimentos imobiliários, né? Todo esse pacote, na realidade, ele está voltado aí para o segmento residencial. Aperto aqui, isso daqui está falhando um pouco, né? Então, 2 são as aulas que orientam aí esse tema. Na primeira delas é a escolha do mercado e proposição de um produto ajustado, né? E na segunda, o valor dos imóveis e os fatores que influenciam. Vou passar rapidamente no programa, vocês têm isso disponível no site, né? O professor Cláudio é da escola, é membro aí do núcleo de real estate, né? E essencialmente o grande recado, o que se busca aí em termos de informação é planejamento de produto nesse segmento residencial, né? Então, vai orientar a decisão sobre o que ofertar, né? Sem se buscar cópia do que já existe por aí, ou seja, como se desenha aí a adequação desse produto residencial para os mercados, né? O segundo grupo de temas, né, é o tema de como preparar uma análise de qualidade de investimentos, para empreendimentos imobiliários, né? Então, se busca nas aulas, primeiro, como medir o resultado, né, e como se constrói modelos de AQI, né? É o professor João quem é responsável por esse tema, né?
Essencialmente, o que o aluno vai encontrar é informação de qualidade para a companhia empreendedora decidir sobre o empreendimento, como que se constrói aí essa informação para orientar a decisão de investimento, né, tomada diante do risco. Né. O nosso tema 3, né, construção de cenários, né, também distribuídos aí em 2 aulas, né. A primeira delas voltadas para a construção de expectativas de comportamento para o desenvolvimento de empreendimentos e os ciclos de mercado e as técnicas para análise de risco. A gente conta para esse tema com a professora Carolina Gregória, também pertencente aí ao núcleo, né? Então, a grande tônica nossa está voltada para os cenários de comportamento, cenário referencial e cenários estressados, e como eles devem ser formatados para não comprometer a decisão com base na análise de qualidade, né? Então, o foco central, decisão de investimento, tomada diante do risco, analisado por meio de técnicas adequadas. Esse é o grande recado aí que passa esse conjunto aí de aulas, né? O tema 4 está associado ao financiamento imobiliário, né, dividido aí em 2 aulas, né, uma voltada para o sistema financeiro habitacional, SFH, e outra discutindo o crédito associativo da Caixa, né. Essas 2 aulas aí são temas que estão sob a minha responsabilidade, né, e discute essencialmente financiamento para a produção de empreendimentos e também para a aquisição de moradias no mercado local, né. Então, o real estate residencial só pode funcionar com crédito para aquisição. A gente tem que lembrar que isso daí é fundamental dentro desse segmento, né? E havendo crédito para produção, os empreendedores ganham poder para atender a demanda na escala adequada, né? Finalmente, nosso último grupo aí de temas é de parceria nas incorporações, separados aí também em 2 aulas, né? A primeira delas em como estruturar parceria para o desenvolvimento de empreendimentos e como negociar a permuta de terreno. Isso está a cargo da professora Paula, também pertencente ao núcleo, né? Na realidade, o grande recado que a gente tem aí associado é que os empreendedores podem aliviar a necessidade de investimento em empreendimento residencial, ganhando escala de produção nas parcerias de investimento, né? Então, o que se discute essencialmente é a lógica dessas parcerias e como essas parcerias bem estruturadas, né, na divisão do investimento e do risco, né, podem ser corretamente precificadas, né? Então, esse é o grande escopo que a gente tem aí do Real Estate Online. Convido vocês aí a consultar aí o site para reconhecer um pouquinho mais detalhado como funciona esse nosso programa. Obrigado, Eliane. A gente vai passar agora diretamente para a sessão de perguntas e respostas. A gente, inclusive, já tem algumas questões que foram enviadas pelos participantes. Deixa eu só verificar aqui, um minutinho. Já vou chegar. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é do Pedro Galácio, daqui de São Paulo, que ele pergunta à professora, e eu vou pedir para o professor João da Rocha Lima também comentar sobre esse assunto. A pergunta é, Eliane, na sua visão, olhando para o mercado residencial e de edifícios comerciais, quais seriam os maiores riscos que deveriam ou poderiam ser considerados na análise de investimento dos empreendedores no ano que vem? Então, resposta da professora Eliane e comentários do professor João da Rocha Lima. Bom, do ponto de vista geral, eu vejo que dentro desses 2 segmentos a gente tem... acho que é melhor separar por segmento, que acho que fica mais fácil para responder, né? Do ponto de vista do segmento residencial, né, o que a gente vê é o acesso ao financiamento do ponto de vista dos compradores, né? Acho que isso daí é uma coisa fundamental. E isso daí, por trás, mostra o seguinte, que eu preciso ter confiança na economia, confiança no meu emprego e disponibilidade de acesso a esse financiamento, né? Então, os estoques estão um pouco se esgotando, a gente está levando em conta que vai continuar tendo uma certa oferta, quer dizer, eu não vou ter pressão de oferta, mas
o grande problema que vai aparecer é de adequação aí do público para poder adquirir aí os seus imóveis. Então, no fundo, a gente vai estar traçando como principal vetor de risco, né, exatamente a confiança na economia, né? Quando a gente migra para o segmento comercial, o que a gente percebe é o seguinte: nós estamos com uma super oferta ainda de imóveis comerciais, não há previsão de colocação de mais desses empreendimentos no médio prazo, né? Provavelmente isso daí ainda vai demorar 5 anos para frente, uma nova oferta aí acontecendo, e o nível de ocupação desses empreendimentos tem aumentado, ou seja, ele está andando com essa demanda orgânica que acontece dentro do setor. Então, o que eu enxergo de novo é o seguinte, é que também vinculado aí à economia, quer dizer, a expectativa das empresas de crescimento, né, de expansão das suas atividades, demandando esses espaços, né, vai ser o elemento essencial para comandar aí esse setor, né? Então, fazendo uma síntese aí da pergunta, eu acho que os fatores a segurança na economia é que vai comandar aí o tamanho do apetite dos novos investidores para poder desenvolver mais os empreendimentos para esses dois segmentos. Sr. João? Bom, eu vou, além de enfatizar os aspectos que a professora Irene comentou, eu vou começar pelo comercial, porque eu acho que a leitura do ponto de vista de risco é mais interessante de ser feita. Os empreendimentos comerciais, especificamente edifícios de escritórios, são empreendimentos que demandam perto de 5 anos de maturação, desde o momento da decisão de investimento até a entrada no mercado. Os nossos estudos indicam o seguinte: um crescimento moderado de aluguéis e uma consequente baixa da taxa de vacância ou aumento da taxa de ocupação no ano que vem, e um crescimento mais agressivo a partir de 2020, sempre que a gente entenda que a economia vai crescer mesmo de uma forma modesta, ou seja, nós fizemos essas projeções considerando um crescimento moderado da economia e nenhum aspecto de boom. Então, a questão do risco do investimento então está vinculada com isso. Quando chegar 2022, 2023 ou 2024, em que esses empreendimentos vão ser entregues, ou para que eles possam ser entregues, a gente deve ter uma taxa de ocupação muito alta, provavelmente é evidente que sempre imaginando o crescimento da economia. A gente deve ter uma taxa de ocupação muito alta, o que significa que pode até ocorrer uma pequena bolha de preços de locação naquele momento. Então, o risco do investimento hoje, ou nesse ano de 2019, é acreditar no ano de 2022, 2023. Então, esse é sempre o grande risco do empreendimento comercial, né? Na maior parte das vezes, os empreendedores não fazem esse raciocínio. Os empreendedores tendem a fazer um raciocínio curto, estreito, que é comparar hoje com hoje e por aí fazer investimentos. Se você comparar hoje com hoje, nem 2018 nem 2019 é um ano de investir. Então, o que pode acontecer é que a gente não tenha investimentos na medida certa, porque os empreendedores não estarão dispostos a tomar o risco do crescimento de aluguéis adiante, e isso pode resultar, eventualmente, numa bolha adiante. Então, o risco do investimento é o risco de, só para sintetizar, de olhar 5 anos à frente e acreditar que em 5 anos à frente você tem um mercado não numa condição desfavorável do ponto de vista aluguel, padrão de investimento e taxa de atratividade, e em 5 anos à frente essa coisa vai acontecer. Legal. Do ponto de vista do investimento em empreendimentos residenciais, eu não vejo riscos muito fortes, até porque as empresas não estão capitalizadas ao ponto de fazer grandes aventuras. Eu acho que o mercado vai ser morno para quente, do ponto de vista, comparando com esse ano. E o que se colocar no mercado é passível de ter comercialização. A única questão delicada, que não é exatamente um risco, é uma questão de estratégia, é desenhar produto, que produto para quem. Essa é uma questão delicada, especificamente quando a gente fala da cidade de São Paulo. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. A gente tem uma outra pergunta, agora para o professor Cláudio, da Tereza Stefanes, do Rio de Janeiro. Ela pergunta: professor, o senhor acredita que pode faltar financiamento
para essa retomada do mercado? O funding do SFH será suficiente? Ela está falando, evidentemente, mercado residencial. Não, o funding do SFH não será suficiente se o mercado, sendo bem direto, isso foi comentado lá no comitê, né? No tamanho do mercado atual, o funding do SFH é suficiente, ele atende o estado atual do mercado, né? O número é em torno de 50 bi por ano que precisa ser financiado, então com os recursos da poupança se consegue atender esse tipo de demanda. Agora, é desejável, né? A expectativa é que o mercado se expanda, então terá que ser encontrado novos mecanismos, novas fontes de funding. A questão da LIG está aí colocada, né? E a expectativa é que ela tenha uma boa penetração na medida em que a curva de juros futuro se mantenha controlado para baixo, ou seja, tudo depende da questão dos juros, da expectativa de evolução da taxa de juros. Se essa expectativa for de baixa, de queda, se mantiver num certo patamar, certamente a gente vai encontrar recursos de mercado para atender a demanda por financiamento habitacional. Perfeito. A gente tem uma pergunta da Natália Barbosa. Ela pergunta, ela diz que o Minha Casa Minha Vida ainda não é um programa de Estado, né? É um programa, na visão dela, ainda é um programa de governo. É uma pergunta geral para os professores. Se vocês acreditam que ele vai ser mantido nos mesmos moldes de hoje, ou se há alguma mudança prevista. Professor, você quer começar? Pois não. O programa não é um programa de Estado. É um programa feito a partir dos recursos do Fundo de Garantia, que tem limitações severas, no sentido de que o Fundo de Garantia não pode ser usado específica e objetivamente só para esse programa. Um programa de Estado seria conveniente que existisse, não necessariamente nesses modos, mas seria conveniente. Nós não temos nenhum conhecimento, ou pelo menos eu não tenho nenhum conhecimento, de como que os gestores da economia para o ano que vem, ou a partir do ano que vem, enxergam essa questão. Então, eu não tenho como responder, porque a gente não tem como responder claramente, porque isso não está colocado. Do ponto de vista do que eu imagino que seja razoável, que é uma questão completamente diferente, de entender que o programa vai se manter ou não, é que o programa se mantenha com algum grau de ajuste para o programa de hoje. Ainda que muitos empresários façam muita pressão para que não exista nenhum tipo de ajuste, do meu ponto de vista, algum grau de ajuste deve ser feito. Mas a gente não pode responder do ponto de vista de os novos gestores da economia no novo governo pensam sobre a implementação do programa, a sua expansão, a sua redução. Uma outra pergunta também da Natália, qual o impacto do protagonismo das médias empresas em detrimento das grandes? Isso foi uma das perguntas ao comitê, em termos, se isso vai ter algum impacto em termos de produtividade e de preço. Quer comentar, ele? Por favor. Bom, vou separar um pouquinho aí a parte de produtividade e de preço, chamando atenção para o que a gente discutiu aí no comitê sobre o protagonismo das empresas. O que se enxergou quando se fala no protagonismo das empresas, na realidade não é bem protagonismo, né, mas é uma divisão, né, quer dizer, você ter o não protagonismo das grandes empresas, né, ou seja, as empresas menores acabariam atuando em determinados nichos, né, diferente da necessidade de escala que a gente tem nos empreendimentos individuais das grandes empresas. Então, voltando aí o desenho, a pergunta aí sobre produtividade, né, eu acho que a produtividade no que diz respeito a esses empreendimentos voltados para uma larga escala, principalmente com coisas voltadas para público de baixo poder aquisitivo, eu acho que vai ser bastante intenso, não o protagonismo das médias, mas continuando das grandes, porque aí elas precisam de escala de produção, né? O preço vai um pouquinho é caudatário disso, né? Porque na realidade, dependendo do segmento que a gente for mexer, né, o preço passa a ser
muito mais representativo ou menos. Quando a gente fala em empreendimentos voltados para a escala econômica, né, o preço é fundamental, quer dizer, o preço é totalmente restritivo. E eu preciso de empresas que tenham capacidade de atuar em grande escala para conseguir trabalhar com preços que sejam competitivos, né? Não sei se eu respondi, dá para a gente separar por outros segmentos, Sim. mas eu acho que a tônica seria essa. Uma pergunta do Roberto Zogby. Ele pergunta se a construção a preço de custo direto pela construtora, incorporadora, não seria uma opção para financiamento com custos menores, como forma de estímulo ao mercado. A exemplo do ocorrido nas décadas de 80 e 90. Quer comentar? Quer falar? Eu acho que eu posso falar um pouco, aí o professor depois complementa. Eu não sei se eu entendi as aspas ali do preço de custo, mas... A forma de operar. Eu estou entendendo que ele está falando em equity, quer dizer, sem financiamento. Isso. Exatamente, década de 80, não, ao contrário, vai ser mais 90. caro, porque o equity é o recurso mais caro da economia, então não acho que você teria uma opção de financiamento com custos menores, você teria o financiamento com custos maiores, porque é um recurso que tem que ser mesmo, porque ele está sujeito a um risco muito mais aberto, ou totalmente aberto, então ele vai exigir uma remuneração maior. Então, eu discordo um pouco. Professor João. O sistema de investimento da preço de custo é um sistema, como diz o Roberto, da década de 80. Né? E é um sistema que apareceu como uma forma de você conseguir enquadrar os preços, os riscos do negócio, né? Junto ao mercado e não diretamente nos empreendedores. Mas acho que é um modelo muito complexo de ser usado em grande escala. Ele pode ser usado em pequena escala, como ainda é. Muitos empreendimentos de alto luxo são ainda construídos pelas incorporadoras que operam nesse mercado num regime de preço e custo. Mas para as classes médias, que é o grande mercado, né, para as classes médias, esse modelo não tende a funcionar porque as pessoas não têm capacidade de poupança para investir no prazo em que as obras têm o menor custo. A capacidade de poupança para ser colocada nas obras das classes de renda média faria com que a obra tivesse de 5 a 6 anos de duração, o que provoca uma perda de produtividade muito forte. Né? Eu não acho que é um modelo para vingar no sentido de atender o grande mercado. Para atender o mercado de luxo, ele vingou no passado e continua operando. Né? Uma pergunta do Rubens de Almeida, para o Cláudio e para a Eliane. Ele pergunta, a gente teve nessa semana a aprovação no Congresso Nacional, né, na Câmara de Deputados, da nova legislação, foi para a sanção presidencial sobre os distratos, e o setor comemorou essa aprovação por ter uma regra, né? A pergunta dele é se isso pode promover alguma mudança no comportamento do comprador no sentido de adiar a decisão de compra do imóvel em função do risco de não recuperar o seu capital, caso não consiga pagar as parcelas do financiamento, ou seja, um possível efeito negativo, vamos dizer, com essa aprovação. Posso comentar? Bom, eu espero que tenha uma mudança de comportamento do comprador, que seja uma mudança mais responsável, né? Desculpe a brincadeira, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que não acho que isso vá atrasar as vendas, né? Na realidade, o que aconteceu é que, há um tempo atrás, a gente sempre viu uma valorização contínua dos imóveis e via sempre os compradores levando a certeza de que seu imóvel pronto valeria muito mais do que aquilo que ele havia negociado quando ele comprou antes, né? Então, eu acho que isso foi esse mecanismo aí que levou à existência dessas desistências que aconteceram. Na realidade, do ponto de vista de responsabilidade do comprador, continua a mesma, né? Não acho que ele vai ser afugentado, né, da aquisição, mas eu acho que vai ser uma aquisição mais consciente, quer dizer, de enxergar com muito mais qualidade a sua capacidade de tomada de financiamento adiante, né? Evidentemente que o seguro com relação ao emprego aconteça. Então, eu acho que desse ponto de vista não muda. Eu acho que, ao contrário, eu acho que a gente vai ter um mercado mais maduro, né, com relação ao problema de distrato. Um aspecto importante, tira o especulador amador do mercado. Isso é relevante, né? O
especulador amador é um desastre para o mercado residencial. Como o problema americano do subprime foi em função, não exatamente somente da questão da qualidade dos títulos, da qualidade dos créditos, mas especificamente pela espiral que foi criada a partir do especulador amador. A gente tem uma pergunta do... Você queria comentar, Cláudio, não? Não, é só reforçar o que a Eliane já comentou, Rubens. Tudo bem, Rubens? Conhecido aí. Eu acho que traz uma maturidade maior para o mercado essa questão. Quer dizer, você vai tomar uma decisão com muito mais segurança, vai buscar muito mais informação antes de sair comprando quase que por impulso, né? Eu acho que é uma medida que é saudável para o mercado, inclusive para o próprio comprador. Perfeito. Uma pergunta do Credson Batista. Ele gostaria de saber a visão dos professores a respeito da oferta de recursos para o mercado do Minha Casa Minha Vida. Com a migração das grandes empresas para esse segmento, existe a possibilidade de faltar recursos para o financiamento, assim como os subsídios? Essa também foi uma questão que chegou a ser discutida no comitê. Quem quer responder? A questão não é faltar recursos, porque o orçamento do Minha Casa Minha Vida é definido. Sim. A questão é a distribuição dos recursos. As grandes empresas entrando no mercado, evidentemente que são capazes de apresentar projetos e sugar, de escala muito grande, e sugar recursos. Então, a questão não é de faltar. O orçamento define a escala possível dentro do Fundo de Garantia. Isso é definido pelo Conselho do Fundo. A partir daí o plano é lançado. Isso não é um programa de governo. Isso é um programa de governo usando recursos da sociedade que o governo tem a obrigação de administrar via Caixa Econômica, que são os recursos do Fundo de Garantia. É importante levar em conta esse aspecto, né? E, consequentemente, o Conselho do Fundo dá uma dotação para o programa. E essa dotação é definida. A partir do momento que ela é definida, daí para diante a questão é como distribuí-la, né? As grandes empresas entrando e eventualmente entrando forte no programa vão sugar recursos e a distribuição vai ser mais complexa. A gente tem uma pergunta do Regis Rodrigues, que é corretor de imóveis. Ele pergunta em relação ao impacto de determinados sistemas construtivos, né? E a relação com o financiamento do imóvel. Então, sistemas construtivos inovadores, como wood frame, steel frame, que perspectivas vocês veem para padrão baixo, alto? Qual o impacto que isso pode ter no mercado e em relação também a financiamento? É uma pergunta bem específica. Eu acho que para o baixo padrão, esse tipo de tecnologia, a gente está supondo que isso vai trazer uma aceleração dos prazos de construção, né, com tecnologias, digamos, mais avançadas. Sim, no caso são duas tecnologias de construção mais rápida. Então, acho que para o baixo padrão é recomendável, porque você tem um giro mais rápido, né, dos recursos, até porque as margens são menores, então para você ter indicadores econômicos mais substanciais, você precisaria ter um giro mais rápido. Agora, para a questão dos imóveis para renda média, a gente tivemos uma discussão ontem em aula, né? O problema esbarra na questão justamente do financiamento. Se você acelera muito o ciclo de produção, você precisa de um ciclo talvez de um certo tamanho, numa certa dimensão, para que você possa o comprador possa fazer a poupança justamente naquele ciclo de 2 anos, 3 anos. E se você faz em 1 ano, ele não teria a condição de fazer a poupança para acessar o produto, tendo em vista o nível de financiamento da ordem de 70% do preço, né, que normalmente os bancos dão. Então, talvez a trava não esteja na tecnologia, mas sim no volume de financiamento. Quem mais quer comentar? Uma pergunta. Tem uma questão do Rubens que você passou. Mais para cima. Sim, a gente volta. Tá bom. A gente volta. A pergunta do Rubens é em relação aos empreendimentos comerciais, prediais, hotelaria, galpões, build to suit, se há algum trabalho ou série histórica que ajude a identificar qual é o delay entre a retomada do ritmo positivo da economia, a decisão de novos investimentos e a consequente recuperação ou retorno econômico desses mesmos empreendimentos.
não exatamente sobre o delay entre a percepção de uma melhora da economia e a decisão de investimento, mas a gente tem vários estudos lá no núcleo, em particular para o mercado de edifícios corporativos, o tempo necessário, de acordo com uma certa evolução, ou expectativa de evolução macroeconômica, de melhoria das condições da economia, para que você volte a ter atratividade naquele segmento específico. A gente tem vários estudos, que o professor João até comentou aqui, quando falou dos riscos dos edifícios comerciais. Esses números de 23, 24, decorrem de estudos que nós fizemos há alguns anos, 2014, 2015, mais ou menos. Então tem lá, entra lá na página do núcleo que você encontra alguns estudos nessa linha. Mas a questão do delay é uma questão do investidor, da decisão do investidor. A decisão do investidor, de novo, tende a ser pouco madura. As decisões de investimento em real estate, lamentavelmente comercial, são feitas em cenários que a gente chama de cenários de espelho, hoje para hoje. Ou seja, enquanto o aluguel não subir e tiver um padrão compatível com o investimento que eu vou fazer do ponto de vista da taxa de atratividade, eu não invisto. Isso é absolutamente equivocado, né? Porque o investimento... por isso que a gente tem ondas no mercado de real estate. Né? O investimento é feito, na maioria das vezes, em momentos equivocados e a não atração pelo investimento também acontece em momentos equivocados. Então, você faz bolha por que razão? Você faz onda, não chama de bolha, não chama de onda. Você faz onda por que razão? Porque muita gente investe quando a curva sobe, acima do que o mercado é capaz de absorver. Consequentemente, quando esses empreendimentos são ofertados no mercado, o mercado fica em super oferta, os aluguéis caem, a curva desce, aí ela desincentiva, você cria um gap de oferta, consequentemente os aluguéis tendem a subir de novo, porque falta oferta e assim sucessivamente. Ou seja, lamentavelmente a gente vive uma onda que não é explicada por nenhuma lei de Newton e nenhuma questão técnica, é explicada simplesmente pela questão emocional. É a forma inadequada de tomar decisão de investimento, ou primária de tomar decisão de investimento. Quer dizer, tomar decisão de investimento para 20 anos, olhando hoje contra hoje, desculpa o termo, é no mínimo ingênuo. Perfeito. Uma pergunta da Andressa Santos da Fonseca em relação novamente ao Minha Casa Minha Vida e previsão de orçamento para 2019. Eu não sei se existe essa previsão, eu acredito que não. Ainda não. Eu acho que na própria reunião se discutiu alguma coisa, mas não tem uma informação concreta, não né? Disponível, não. Bom, eu acho que as perguntas foram todas respondidas. A gente pode encaminhar outras questões para serem respondidas posteriormente, né, pelos professores. Mas eu queria pedir algumas considerações finais, uma análise mais geral em relação às perspectivas para o ano que vem, um pouco mais global. Uma análise, a gente foi aqui na análise micro, assim, um pouco mais geral em relação ao setor, as expectativas. Essa semana a gente saiu uma previsão do Sinuscom, da FGV, de um crescimento da ordem de 1,3 contra uma recessão esse ano, se não me engano, na ordem de 2,3 ou alguma coisa assim. Então há uma tendência de reversão do período de recessão setorial para um período de crescimento, ainda sob uma base deprimida, mas de crescimento. Então, uma consideração a respeito. Eu acho que, do ponto de vista global, olhando para cada setor da economia do real estate em separado, porque não dá para fazer uma imagem globalizada, o que nós conseguimos detectar na enquete junto ao comitê é o que, do meu ponto de vista, eu entendo. É evidente que eu não acompanho 100% cada uma das respostas que foram colocadas, eu tive as minhas respostas e as minhas interações, mas eu entendo o seguinte, do ponto de vista do ano que vem, residencial, a gente tem um crescimento, o crescimento será moderado, a probabilidade de ter um crescimento agressivo é baixa, a não ser que a gente veja acontecer coisas na economia absolutamente espetaculares que ninguém está prevendo, até porque o novo governo tem que corrigir muita coisa antes de propor novidades. Evidente que a proposta de novidades, se for objetiva, se for muito clara e se for focada numa economia liberal, como se pretende que seja, vai fazer com que o ânimo dos empreendedores seja acentuado, seja aquecido. O que não quer dizer que a gente tenha
demanda aquecida, são coisas diferentes. O ânimo do empreendedor é uma coisa, a demanda é uma coisa completamente diferente. Depende de emprego, depende de visão de longo prazo, depende de perder o medo de investir e perder o medo de perder a poupança e perder o emprego. Ou seja, o mercado residencial, do meu ponto de vista, terá um crescimento moderado no ano que vem, meio morno. Empreendimentos comerciais, não vejo novos investimentos, vejo uma queda, da taxa de vacâncias. Seguramente isso tende a acontecer, uma queda da vacância, consequentemente a gente vai ter como contrapartida disso um crescimento possível dos aluguéis. Shopping centers é um problema que não será resolvido no médio prazo. Os empreendimentos que foram lançados indiscriminadamente continuarão gerando problemas, então a gente não tem capacidade de absorção desses empreendimentos na economia, e existe uma coisa que foi ressaltada no Comitê de Mercado pelo nosso membro que é especializado no tema, que é investidor no tema, que é muito relevante, ou seja, os lojistas estão absolutamente descapitalizados. Isso significa que a capacidade de entrar em novos negócios está muito comprometida, a não ser que os shopping centers, os investidores de shopping centers, sejam parte desse processo. Ou seja, a não ser que eles ajudem os lojistas a implantar novas lojas se a economia começar a ter um nível de demanda mais alto. Se não, os shopping centers atuais, aqueles bem localizados e bem posicionados, vão crescer a sua capacidade de oferecer renda, e aqueles outros que estão vazios vão continuar vazios, porque a incapacidade de investir dos lojistas vai ficar permanente. Então, como eu vejo os 3 grandes setores da economia para o ano que vem. Cláudio? Não, eu destacaria só a questão da macroeconomia. Eu acho que o professor João sintetizou perfeitamente o que a gente já tinha falado na nota e nas discussões. Eu acho que a questão toda está dependendo da capacidade de esse governo endereçar uma nova retomada numa certa velocidade. Isso evidentemente que vai depender das questões das reformas, né? E aí vem de novo a discussão política. A gente não chegou a aprofundar essa discussão na reunião do comitê, mas é uma coisa meio que disseminada na opinião de todos os analistas, na grande mídia. Quer dizer, na medida em que se conseguir aprovar algum tipo de reforma, você vai ter uma melhoria de uma perspectiva do ponto de vista da macroeconomia, e isso vai facilitar ou vai conduzir ou permitir que novos investimentos nos diversos segmentos do real estate possam paulatinamente ir retomando. Eliane? Eu estou bastante na linha aí do que foi colocado. Eu acho que dentro do nosso setor, aliás, na economia em geral, né, não é só o ver as reformas sendo aprovadas, mas é uma certa confiança, né, dentro do nova equipe que está aí assumindo, quer dizer, do ponto de vista de vão trazer as expectativas que se espera. Eu acho que isso daí é capaz de deflagrar um pouco maior o apetite aí dos empreendedores e acabar trazendo uma confiança maior aí para o consumidor final. Então, eu acho que o real estate vai ser muito caudatário disso, porque eu acho que a gente está, dentro dos ciclos que o professor João falou, eu acho que a gente está claramente podendo entrar num ciclo ascendente, principalmente aí no mercado residencial, né, mas aí vai depender muito desse ambiente macroeconômico. Bom, eu gostaria de agradecer novamente aos professores da Poli e do Núcleo pela participação hoje no webinar. Eu acho que foi bastante produtivo. Quero agradecer também aos participantes, a todos aqueles que nos acompanharam pela internet. Lembrando que o arquivo com a íntegra da nota do comitê sobre as perspectivas do mercado de real estate para 2019, elas estão disponíveis na própria plataforma de transmissão desse webinar. Vocês vão ver ali do lado direito do vídeo um ícone para download. Basta clicar ali, acessar o arquivo e você pode acessá-lo. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.